Bom dia, graça e a paz da parte de Deus e do nosso Salvador Cristo Jesus. Venho aqui trazer uma meditação rapidamente. Eu acho que às vezes nós viemos trazer meditação e acaba lendo a mais, né? Porque a palavra de Deus é maravilhosa e acabamos nos envolvendo ali e muitas vezes perdemos a noção do tempo. Mas vamos lá. Em Isaías 45, no verso 22, fala assim: Olhai para mim e sede salvo, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então aqui Deus, nos pede para olharmos para Ele, para podermos sermos salvos. Como que nós olhamos para Deus? Ao contemplar a cruz, vendo a morte do Filho de Deus, ali nós olhamos para Deus. Nós olhamos no sacrifício que Deus fez por meio de seu Filho. Na meditação Filhos e Filhos de Deus, na página 246, fala assim: Olhem para a cruz do Calvário. Se quer uma prova tangível do seu amor, o céu está observando com interesse para ver o que tu irás fazer. Então, note, ao olharmos para a cruz, ali mostra o amor tangível de Deus. O amor ágape, Mesmo nós não sendo os merecedores, Deus nos dá a salvação em seu Filho. Em Romanos 8, 19 e 21 fala assim: Porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, todo o céu aguarda a libertação dos filhos de Deus. Se precisamos de uma libertação, não há dúvida de que certamente somos escravos. Então, o que a palavra de Deus fala sobre isso? Em Romanos 6,16 fala assim: Não sabeis vós que a quem vos apresentais por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Em 2 Pedro 2,4 também fala assim: Aquele que é vendido fica escravo do vendedor. Então, note que se nós estarmos ligados ao pecado, nós somos escravos do pecado. Mas se nós estivermos ligados à justiça, nós somos escravos de Cristo. Ou seja, Cristo é o nosso dono. Em João 8,36, fala assim: Todo que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, se nós estivermos cometendo pecado, qualquer tipo de pecado, seja no falar, seja no se alimentar, seja no escutar, no assistir, no falar, qualquer um dos mandamentos de Deus, nós estivermos quebrando, nós nos tornamos escravos do pecado. Em Romanos 3, 23 fala assim: Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então note, a entrada do pecado no mundo trouxe uma ordem contrária às coisas de Deus. O homem, quando foi criado, resplandecia e não estava destruído da glória de Deus.
pois este era a imagem e semelhança do Pai e do Filho. Então, quando Adão e Eva eles foram criados, eles refletiam a imagem do Pai e do Filho. Na história da esperança, né, que ali na página 10 fala assim, ó, depois que a terra foi criada, o pai e o filho tinham trabalhado juntos na criação da terra e de cada ser vivente sobre ela. Então disse Deus a seu filho, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Citação de Gênesis 1:29. Então, quando Deus ali pronuncia, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, ele fala a seu filho. E assim falando a seu filho, Adão e Eva, eles vêm com essa imagem, esse caráter, né, de santidade. Assim como a entrada do pecado fica destituídos da glória de Deus, nos tornamos ruins ou nus, né, espiritualmente, pervertidos, enfermos de natureza, presos e aliados de Satanás. A gravidade da culpa pesava sobre nós. Antes era possível obedecer à lei de Deus e atender os reclames de sua lei. Hoje é impossível, enquanto estivermos nessa condição de pecado. Se não escutarmos o Evangelho eterno e não nos posicionarmos ao lado de Cristo e deixar que Cristo habite em nosso coração, jamais venceremos. Jamais nos tornaremos a imagem e semelhança de Deus novamente. Mas Deus quer que esse povo desses últimos dias venha transmitir esse caráter santo, essa imagem que é do seu Criador. Romanos 8:3 fala assim: era impossível a lei, vista que estava enferma pela carne. No especial testemunho, dia 20 de junho de 1895, fala assim: era impossível para o pecador guardar a lei de Deus, que é santa, justa e boa. Então, note, é impossível para nós pecadores guardar a lei de Deus. É impossível obedecer à lei de Deus, porque pecamos e nos tornamos aliados de quem? De Satanás, que é o grande transgressor da lei de Deus. É aquele que leva a todos seres humanos a pecarem e a caírem, né, em desgraça e destituírem da glória de Deus. No grande conflito, 505 fala assim: não existe, por natureza, nenhuma diferença entre o homem pecador e o originador do pecado. Olha só isso. Então, quando nós estamos pecando, não tem nenhuma diferença entre nós e Satanás. Na Review and Harry, dia 18 de junho de 1888, fala assim: é justamente esta a raiz do problema. Satanás teve êxito e depravou a natureza humana e assimilou-la à sua própria. Quer dizer, ao Satanás ter o controle sobre esse mundo, sobre Adão e Eva se tornaram um só em natureza com Satanás. Ou seja, eles desobedeceram a Deus e se tornaram aliados de Satanás. Em Romanos 7,14 fala assim: porque bem sabeis que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo do pecado. Nós vemos que a lei é espiritual. A lei de Deus nós só conseguimos observar se nós estivermos espiritualmente ligados em Cristo. Se não estivermos espiritualmente ligados em Cristo e Cristo em nós, jamais guardaremos a lei de Deus. No universo, existe apenas 3 naturezas. A natureza divina, que é de Deus, né? O Pai, o Todo-Poderoso, de Cristo, seu Filho unigênito, a sua imagem, a sua semelhança, e os santos anjos,
que não caíram, e Adão antes da queda. Nós temos também a natureza caída. Adão depois da queda, Satanás e seus anjos, e os pecadores não arrependidos. A terceira é a natureza regenerada. Enoque, Elias e os salvos em Cristo Jesus. Esses serão restaurados novamente à imagem e semelhança de Deus, tendo vivido na carne de pecado, mas por meio da fé e a perfeita obediência em Cristo Jesus, Cristo habitando neles, eles conseguiram ter novamente esse caráter santo de Deus. Depois que pecamos, nos tornamos pertencente ao diabo e ganhamos sua amizade. Olha que interessante. Quando nós nos tornamos pecadores, né? Quando nós pecamos, que nós somos pecadores, né? Mas quando nós pecamos, nós nos tornamos aliados de Satanás, somos amigos dele. E aqui é esta razão da nossa perdição, de estarmos, que está decretada. Somente Jesus pode nos salvar dessa condição. É através de um milagre. E este milagre ocorreu. Em João 1, 3, 8 fala assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Este é o evangelho citado por Paulo. Cristo viveu uma vida que a nós diante da lei era impossível. Com a natureza semelhante à nossa, porém sem efeito de contaminação, viveu a nossa vida, que como pecadores era impossível, e na mesma natureza venceu a tentação. Morreu, ressuscitou e tem agora autoridade para desfazer e destruir esta inimizade que carregamos entre o pecado e a santidade, ou seja, entre Satanás e entre Deus. Temos duas leis, a lei do diabo e que é a lei do pecado, em nossa natureza. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo pelo pecado. Romanos 7,14. A lei do Espírito de vida em Cristo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8,2. Em Atos dos Apóstolos, na página 561, fala assim: manifestado agora o aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe à luz vida e imortalidade, mediante o Evangelho. 2 Timóteo 1:2. Cristo formou caráter perfeito e oferece-nos este caráter. Então, note, Cristo, ele formou o caráter perfeito. E ele oferece a nós este caráter. Em Hebreus 10:20 fala assim: pelo vivo e novo caminho que ele nos consagrou, isto é, a sua carne. Então, note, Jesus, ele formou esse caráter e ele nos consagra por esse caminho, na sua carne. O caminho consagrado de Alonso de Jones fala assim: Cristo destituiu e consagrou o caminho pelo qual nele todo crente pode, neste mundo e durante toda a vida, viver uma vida santa,
inocente, pura, separada dos pecadores, e como consequência ser feito como ele, mais sublime que os céus, a perfeição de caráter. É a meta cristã, perfeição obtida em carne humana neste mundo. Por quê? Porque Cristo abriu o caminho e ele nos possibilita. Sim, mas como poderemos ter esse caráter santo em carne pecaminosa? A perfeição de caráter na carne humana é uma manifestação que o céu aguarda. Deus está esperando esse povo. Porque com a ardente expectativa da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Romanos 8, 19 e 21. Esta é a libertação. Cristo em vós, esperança dos céus. Colossenses 1, 27. Então, note, essa é a ardente expectativa, né, dos caráter dos filhos de Deus ser manifestado, esse caráter santo de Cristo, numa carne de pecado, com tendências ao pecado, mas vencer o pecado por meio da fé em Cristo Jesus. Parábolas de Jesus, na página 63, fala assim: Cristo aguarda firmemente a manifestação dos seus filhos, quando o caráter de Cristo ser produzido perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los. Olha que maravilha. Vou ler novamente. Cristo aguarda firmemente a manifestação dos seus filhos, quando o caráter de Cristo se produzir perfeitamente em seu povo. Então ele virá para reclamá-los. Então, note, amado, Cristo aguarda que seu povo receba a justiça dele e não a nossa, pois a nossa não passa de um trapo de imundícia, como diz Isaías, mas a justiça dele, representada pelas vestes brancas, de modo que a nossa nudez, nossos defeitos e terríveis imperfeições sejam cobertas. Assim como Paulo, nós podemos dizer, em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Este viver que agora tenho na carne, note, nessa carne de pecado, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o propósito de todos os filhos de Deus. O Filho de Deus mostrou a profundidade do amor divino. Tendo amado aos seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13, 1. Cristo nos amou mais do que a si mesmo. João 15, 13. Este é o amor ágape de Deus. O ouro que Deus oferece à igreja. E agora, pelo seu ágape, pelo seu amor, ainda nos oferece as vestes brancas, que é a justiça de Cristo, ou seja, o seu puro caráter de justiça. Dele em substituição do nosso caráter feio, do nosso caráter manchado, cheio de pecado. Isso é a glória do Evangelho. Esse é o amor sem igual que Deus quer dar aos seus filhos, cada vez mais. Já deu na cruz, mas continua manifestando. Agora uma pergunta.
Como podemos receber esse justo caráter de Jesus, visto que ele está lá nos céus? A pergunta, assim, meio interessante, né? Veja o seguinte, os textos que podem resolver essa questão. Apocalipse 3:20 nos dá uma breve noção de como que acontece isso. Apocalipse 3:20 fala assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, ou seja, no coração, cearei com ele e ele comigo. Em Cantares 5:20 fala assim: Enquanto dormia, o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que está batendo. Abre, minha irmã, minha querida. Literalmente aqui nós vemos Cristo bater na porta do coração dos seus fiéis, dos seus irmãos, por meio do seu Espírito. Refletindo a Cristo, na página 92, a irmã Ellen fala assim: Que a paz e o conforto do Espírito Santo esteja em vosso coração. Abre a porta e deixe Jesus entrar como hóspede honrado, e tereis consolação. Olha que maravilha. Nos Sinais dos Tempos, dia 20 de junho de 1895, fala assim: Se o Espírito de Cristo está no coração, o caráter de Cristo será revelado. Olha que coisa maravilhosa. Porque se o Espírito está no coração e Cristo que é revelado. Como podemos entender isto? Por quê? Vamos lá. Manuscrito Release 14, na página 23, fala assim: O Espírito Santo é Ele mesmo, despido da personalidade humana e independente dela. Então, note que o Espírito Santo é o próprio Cristo despido da personalidade humana e vem independente dela. A Review and Harry, 29 de novembro de 1891, fala assim: O Espírito Santo é o Consolador, presença pessoal de Cristo na alma. Notebook Life, página 79, fala assim: O Espírito Santo é o próprio Cristo habitando na alma. Glória a Deus, Senhor. Que possamos deixar o Espírito Santo, o caráter santo de Cristo estar em nossa alma. Na carta 66, 10 de abril de 1884, fala assim: Queremos o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Tenhamos confiança, ele virá e nos fará cumprir mais uma vez a sua promessa. Em Manuscritos Releases 2, 37, 36 e 37 fala assim: E soprou sobre ele e disse: Recebei o Espírito Santo. Citação de João 20, 22. Olha que luz maravilhosa. Ao dar seu Espírito, ele está dando a eles, aos discípulos, a glória que seu Pai lhe deu, para que eles sejam povo, para que eles e seu povo sejam um com Deus. Essa é a mensagem que eu trago para vocês, que possamos receber grandemente essa justiça de Cristo em carne de pecado, para que possamos vencer
olhando firmemente para Cristo, obedecendo às suas leis, seus estatutos, seus juízos, amando a Ele acima de todas as coisas, para que seu propósito cumpra em nossas vidas. Porque Deus está esperando para que seu Filho venha a essa terra buscar um povo que esteja transmitindo o caráter de Cristo em uma carne de pecado, mas que crucificaram os seus desejos pecaminosos em Cristo, para que Cristo realmente habitasse neles e, por meio da fé, da perfeita obediência, nos reclames da lei de Deus, esse povo transmita esse caráter santo, para que aí então Cristo venha buscar seu povo. Que Deus abençoe, que Cristo esteja em nosso coração, transmitindo o caráter santo de sua vida em nosso caráter.